estão a assistir-nos no Instagram. Hoje começámos com um ligeiro, grande atraso, porque tivemos aqui uma série de complicações técnicas, mas já felizmente resolvidas, portanto vamos dar início a mais uma destas conversas na rama. Nós hoje temos connosco a Ana de Almeida, que convidámos para vir até cá visitar-nos, conhecer a rama, conhecer os artistas que estão agora em residência. Tivemos uma tarde de conversa alongada, de conversas várias em torno do trabalho que cada um dos artistas está a desenvolver. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Ana a deslocação, a presença, o contributo também que deu com os seus insights, com o seu olhar ao longo da tarde. Gostava primeiro de fazer uma pequena introdução biográfica, só para contextualizar, e depois começamos a conversar. A Ana de Almeida nasceu em Praga, na República Checa, aliás, na altura Checoslováquia, em 1987. Atualmente vive e trabalha entre Lisboa e Viena, desenvolvendo uma atividade multidisciplinar com desdobramentos entre a prática artística, a investigação académica, a docência, a curadoria de exposições ou a edição de publicações. O seu trabalho centra-se em modos operacionais de arquivo e processos de memória numa perspectiva sociopolítica. E, no âmbito da sua investigação de doutoramento em Critical Studies na Academia de Belas Artes de Viena, explora o contexto da produção de imagens nos períodos históricos da Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, e da Revolução de Veludo na Checoslováquia, em 1989. Em 2011, foi nomeada para o prémio BES Revelação, tendo desde então apresentado o seu trabalho em instituições portuguesas e internacionais, como o MUMOC ou o Kunsthalle Wien em Viena, na Áustria, o CAV em Coimbra, o MAT ou o MNAC em Lisboa, a Galeria Municipal de Praga, a FAC em Münster, na Alemanha, a Tabacalera em San Sebastián, em Espanha, o Institute for Contemporary Art Yerevan, na Arménia, ou o English Laboratory of the UniArts em Helsínquia, na Finlândia. O seu mais recente projeto é a coedição com Marielle Rodrigues de uma antologia de textos com o título Standpoint Auto Theory, Writing Embodied Experiences and Relational Artistic Practices, publicada pela Sternberg Press e distribuída pela MIT Press. Eu gostava exatamente de começar a conversa por esse projeto e depois, porque eu sei que ele se cruza muitíssimo e com certeza terá sido também por isso que o desenvolveste e que te ligaste a esta possibilidade de coeditar. Gostava de perceber exatamente o contexto em que surgiu esta possibilidade de recolher este conjunto de textos, de os editar com a Sternberg Press e como é que foi esta seleção, o que é que vocês estavam à procura exatamente, ou como é que se a coisa surge de um open call aberto, se foram textos que vocês já conheciam, isto porque não conheço a publicação ainda, mas estou muito curiosa e portanto começava já por aí, que pedia-te que falasse um bocadinho sobre esse projeto. Olha, antes de mais, obrigada pela apresentação, pelo convite e obrigada aos artistas residentes por mostrar o vosso trabalho e pelas conversas. Foi muito inspirador também esta tarde. Foi um prazer conhecer o vosso trabalho. Sim, o livro que eu devia ter trazido, quero depois estar aqui também, foi feito com a minha colega e amiga, Marielle Rodrigues, como referiste. A Marielle e eu vimos de meios diferentes. Ela vem mais da prática teórica, eu venho da prática artística. Estudei pintura nas Belas Artes em Lisboa, mas estudámos juntas depois neste mestrado em Critical Studies na Academia de Belas Artes em Viena, e temos tido um percurso muito ligado a esta instituição nos passados 14 anos. Já temos trabalhado na instituição, temos sido estudantes, docentes, trabalhado nas nossas teses de doutoramento,
já tínhamos há muito tempo a ideia de fazer um livro que situasse a nossa própria prática artística e investigativa, uma prática de pesquisa artística, no contexto daquilo que, desde 2011, quando chegamos a Viena, temos visto a vir a acontecer à nossa volta, tanto lá como no contexto internacional, uma coisa que no início chamámos, nós falamos em espanhol, em castelhano, em outra, chamámos la autocosa, a autocoisa. Então estamos a tentar perceber de que forma o meu trabalho, que tem uma componente que não é autobiográfica, mas vem do arquivo de família, de experiências próprias de recepção de informação, de imagens, de ideias, a prática teórica e artística dela que tem a ver com o contexto especificamente mexicano e do conceito de mestiçagem e do sistema de organização social composto numa ideia de hierarquia, de racialização no México. Como é que estes projetos se enquadram num contexto em que outros artistas, pesquisadores, pessoas à nossa volta também trabalham de uma forma autorreferencial, mas são depois de práticas muito diferentes. Há pessoas que trabalham mais no contexto da autoetnografia, outros no contexto de práticas de conhecimento incorporado, outros investigadores que seguem uma prática que vem de uma tradição feminista da antropologia também, tentar perceber de onde é que vem esta confluência de práticas a que juntamos sobre este termo da autoteoria, porque a ideia não é ser uma disciplina, é ser um termo abrangente que junta várias práticas artístico-teóricas. Práticas que estavam, de alguma maneira, não é? Tradicionalmente afastadas daquilo que se consideram ser as metodologias científicas enquadradas no contexto da academia, não é? Por norma, o ponto de vista do eu, ou a experiência pessoal, ou o enquadramento a partir de um ponto de vista que é biográfico, ou que passa por essa relação da experiência até corporizada, pessoal, não eram fatores tidos em consideração naquilo que se entendia ser a construção de um pensamento científico académico, ou pelo menos reconhecido com a validade académica, não é? Justamente porque não é representativo, ou não é considerado enquanto representativo de várias... não há um padrão, ou não há propriamente não é possível considerá-lo numa perspectiva de coletivo. É difícil enquadrá-lo numa perspectiva de coletivo. E no fundo o que tu estás a dizer, ou que eventualmente esta proposta, esta edição lança essa possibilidade de se poder contemplar também a partir do ponto de vista do eu e da experiência do eu, as várias experiências do eu enquanto uma possível metodologia que pode passar a ser integrada, será isso? Ou que pode passar a ser encarada como uma... Sim, mas eu acho que não é uma coisa assim tão nova. Ou seja, nós não procuramos que o nosso livro seja agora, que abra essa possibilidade disruptiva, porque o que nós vimos é que, ou seja, nós trabalhamos ligadas à Academia de Belas Artes com vários tipos de pessoas, com pessoas que seguem uma prática da pesquisa artística, académica, artistas que escrevem e teóricos, investigadores que têm uma componente prática também da sua própria investigação. E o que nós vimos com todas estas pessoas que convidámos, que são pessoas que já trabalhavam à nossa volta e ligadas de maneira direta ou indireta a esta instituição, vimos que, apesar de, em certos meios, e agora eu falo com mais conhecimento de causa na questão das
da Academia de Ciências Austríaca ou do contexto falante de alemão, da pesquisa feita em alemão. Pode parecer uma coisa recente, mas o que todos estes autores o que fazem é ir buscar conhecimento que veio das margens da academia, é verdade, é conhecimento que foi criado por atores racializados, atores queer, atores excluídos, de certa maneira, e cujo pensamento artístico e teórico era descredibilizado, e houve um processo de luta até estas tradições teóricas, estas práticas serem aceitas, mas são práticas hoje em dia já muito conhecidas, muito canonizadas. Temos a maior parte dos artistas a trabalhar hoje em dia recorrem muito a Glória Saldúa, a Audre Lorde, a Bell Hooks, a Paulo Preciado, ou seja, são realmente posições que vieram das margens, mas que tiveram este poder de se tornar a referência 40 anos depois para pessoas que hoje em dia procuram estas práticas em que a própria experiência está aberta a ser permeável às experiências dos outros. Não é uma questão identitária, essencialista, mas é uma questão de... há várias estratégias, há várias metodologias de obter um posicionamento e falar de uma posição refletida, situada, que aí se abre ao diálogo, à comunicação, à reflexão com posição. O esforço não é compartimentalizar, é sempre assumir uma posição, assumir os riscos de cada posição, as limitações de cada posição e os seus potenciais, do ponto de vista a abrir ao diálogo e à troca de impressões. Mas sempre nessa ideia de permeabilidade, não é? Sim. De poder ser cruzada e penetrada por outras vozes que vêm de outros lugares com outras eventuais experiências ou a partir de outros pontos de vista, não é? Nesse sentido, eu já comecei por dizer, e tu também reafirmaste isso, não é? A tua própria prática como artista, como investigadora no campo das artes visuais que tens desenvolvido, parte muito e tem muito essa matriz, não é? Por isso mesmo que foste dar aqui e este projeto aconteceu agora, muito provavelmente também. Mas como é que tu chegaste a ela? Foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo ao longo do teu percurso? Foste encaminhando os teus interesses em torno a partir desse ponto de vista teu, pessoal, da tua experiência, da tua história de vida, do teu background, do teu arquivo, do arquivo da família. Foste naturalmente encontrando esse caminho como o caminho que te interessava trilhar e a partir do qual te interessava trabalhar, não excluindo não pondo isso de parte em relação àquilo que eram os teus outros eventuais interesses. Pois, é uma boa pergunta. Vou responder assim de uma maneira muito improvisada e se calhar não sei, acho que são várias fases diferentes, não é? O meu percurso artístico é um percurso que está muito ligado a instituições, não é? Está desde muito cedo ligado a instituições de ensino. Fiz o ensino artístico na Antónia Arroio, então a partir dos 15 anos a parte da pesquisa artística já está inserida num contexto institucional, não é? Num contexto de escola, depois no contexto das Belas Artes em Lisboa. Então é um percurso que começa, por um lado, muito cedo, não é? O ensino artístico em Portugal realmente, mesmo em termos de faculdade, começa ali com os 18, algumas pessoas entram com 17 anos, realmente muito cedo. E o que eu senti no meu caso foi, se calhar, um percurso institucional, de acabar uma licenciatura com 21, 22 anos e sentir que estou a começar na estaca zero, não é? Começar
só depois de já ter o percurso da educação artística em Portugal terminado, é que me senti, se calhar, com condições de começar uma procura. Claro que tudo o que veio desse ensino artístico são experiências válidas, são experiências importantes. Para mim foram sobretudo as experiências com os pares, que foram muito importantes, com o ponto de vista, com as propostas de alguns professores também, mas realmente senti-se só depois das Belas Artes um distanciamento dessa ideia da procura de um tema. Acho que o meu ensino artístico, o meu percurso foi muito orientado para a busca de um tema, para um motivo, de uma forma se calhar um bocadinho... uma forma com a qual não me identifico hoje. E então para mim foi muito libertador afastar-me dessa ideia de procurar qual é o meu tema, qual é a minha linguagem, qual é a minha prática, não é? Nestas questões todas formais, temáticas, e se calhar começar a dar passos mais pequenos, de tentar perceber que questões é que eu tenho agora por resolver, não é? O que é que eu quero aprender o que é que agora, eu quero aprender, o que é que eu quero exatamente. descobrir. Sim. E então acho que para mim encontrei um bom sistema ao fazer estas perguntas de certa maneira mais pequenas. Começo a entrar nos temas maiores, mais sociopolíticos, mais coletivos. Esta ideia de fazer o livro também vem sempre da ideia de perceber o que é que eu estou a fazer, que não existe num vácuo, não é? É influenciado pelo que as pessoas à minha volta estão a fazer, e tentar então perceber passo a passo também, okay, então vamos fazer esta antologia e vamos convidar as pessoas cujo trabalho realmente nos diz alguma coisa, que conhecemos bem, que nos intriga, que nos inspira, e pronto, é fazer essas pequenas perguntas, e daí vem também essa questão do trabalho com o arquivo de família, não é? Coisas que vêm de trás, tentar resolver. Tu já tinhas, antes da tua formação artística mais formal, nas Belas Artes e etc., da tua existência em criança, do teu background familiar, eventualmente, já tinhas um envolvimento mais ou menos efetivo eras atenta, com questões sociopolíticas, não vou dizer engajada, mas de alguma forma, não é? Havia já na tua educação inicial, na tua formação, uma espécie de pensamento alerta em relação às coisas que se passavam à tua volta e ao contexto onde tu vivias, e não é? Essa atenção também em relação às circunstâncias políticas que definem o sistema onde nós todos vivemos e a forma como ou seja, já tinhas de alguma forma essa matriz ideológica ou politizada, já estava um bocadinho aí plantada uma semente. Sim, eu acho que estava muito plantada. É um bocadinho o contrário, não é? É um processo de politização que ocorre muito cedo, ocorre através da ligação do meu pai, sobretudo ao Partido Comunista Português. Acontece com o frequentar não é bem frequentar, desde antes de frequentar, desde a creche, a Voz do Operário, uma instituição de ensino também, com um passado proletário, muito ligado à luta dos trabalhadores, e passar por esse ensino numa escola com uma direção assumidamente de esquerda também, mas as coisas não são assim tão estanques. Passa na 4ª classe por ter uma professora muito ligada a uma associação católica, até a Oicos, que trabalhava diretamente com refugiados vindos de Timor-Leste e os trazia à escola. Sim, então foi a questão da politização aconteceu desde muito cedo, e depois de participar desde muito cedo também em atividades da Juventude Comunista Portuguesa, do Partido Comunista Português, e então é mais um percurso através da prática artística e teórica, de ganhar acesso também a outras perspectivas, e
de ganhar acesso a ferramentas, por um lado, analíticas e mais reflexivas vindas da parte das epistemologias críticas, do tal chamado Critical Studies, e do lado da experimentação artística e dessa prática de questionar, de experimentar, também vem pronto, desse lado prático. Então, se calhar esse processo de politização é mais um processo de criar, dar assim um passo que me permita ter assim mais abrangência e mais entrada, se calhar, de ideias e de posições que possivelmente não combinam também umas com as outras. Sim. Mas que se calhar também te permitem, ou também te permitiram, ou ajudaram a permitir também o desenvolvimento também de uma atenção e de um interesse à questão da partilha, do trabalho colaborativo, do pensamento produzido em coletivo, não é? O teu percurso também está bastante marcado por cofundares coletivos artísticos, ter um interesse particular no que diz respeito às questões laborais relacionadas com as práticas artísticas e com a sua posição social, enfim, não é? Teres também no teu próprio trabalho envolveres outros artistas ou outros investigadores ou outros criadores de outros olhares que possam ser trazidos para a tua própria prática. Portanto, essa ideia também de pensar coletivamente e de criar coletivamente é uma coisa que se calhar também vem um bocadinho dessa experiência do coletivo, que é uma coisa que se tem que ter, não é? Para de alguma forma se abraçar. Eu acho que essa experiência, quando se está numa formação, quando se é criança, não é? Essa experiência do coletivo e da partilha, da construção de alguma coisa, numa lógica de coletivo em que todos colaboram e em que todos têm um esforço coletivo, é muito vantajosa no sentido de depois de perceberes quão isso pode ser inspirador, revolucionário e até enriquecedor do ponto de vista do conteúdo depois do que se está a tentar fazer, ou produzir, ou pensar. Sim, concordo. Quer dizer, é preciso ter uma boa experiência, não é? Sim, se for traumática. Exato, que também existe, não é? Claro. Mas sim, eu gosto de trabalhar com outras pessoas em diversos contextos, gosto muito de trabalhar com colaborações artísticas, com coletivos, em pares, mas começo mais a perceber que as situações de colaboração existem constantemente, mesmo fazendo uma exposição individual, há sempre colaboração que é necessária, seja com curadores, com a parte da produção, com a própria instituição. É impossível trabalhar sozinho, não é? Então é também bom ver que as colaborações não são só com outros artistas, com pares, sim. Tentar perceber que uma exposição não é o artista sozinho que faz a exposição. Então tentar perceber essa ideia da colaboração, ainda mais, aprofundá-la ainda mais, se calhar. Então tentar perceber, ok, de onde é que vêm as minhas ideias. Não ser só uma diluição da autoria, mas ser também essa ponte com todas as outras possibilidades de colaboração, até com os materiais. Sim, com os materiais, com as ideias, com as tradições, ou seja, se hoje em dia também posso trabalhar certos temas que me interessam, da forma como me interessam, é porque há um precedente, houve muita pedra a ser partida antes. E então também tentar perceber isso, essa questão da genealogia e se calhar, ou seja, tentar perceber que apesar de estar a trabalhar certos temas, se calhar a forma como eu estou a trabalhar vem de uma outra genealogia do que aquela na qual eu me insiro por vezes. Ou de perceber que se eu estou a trabalhar neste tema agora, é provável que haja outras pessoas à minha volta com preocupações parecidas e a trabalhar temas semelhantes. E perceber que essas pessoas são aliados. Não é uma pessoa... Isso também me incomodou um bocadinho
na educação artística, numa certa predisposição de ver pessoas que trabalham temas parecidos como rivais e então fazer esse processo de perceber, não, estas pessoas são aliadas, porque quanto mais pessoas houver a trabalhar este tema, mais interesse há. Sim, sim. E mais relevância o tema ganha e mais espaços se abrem para abordar este tema. No fundo é uma ética, não é? É também uma ética nesse reconhecimento do outro ou dos outros que podem estar eventualmente a partilhar o mesmo rio, a água do mesmo rio e perceber o quão caudaloso esse rio pode ser, a partir do momento em que há esse reconhecimento. Não é? Mas mesmo essa ética também tem uma genealogia, claro porque que a questão toda do pensamento feminista, claro. A ideia é esse pensamento ser aplicado à prática, que a questão do cuidado, a questão da colaboração, a questão da rede, ou a questão bem, também de cosmologias indígenas, também da questão de reconhecer os vários atores, as entidades humanas não humanas envolvidas nos processos, a questão do encadeamento das ações e da consequência das ações. Pronto, tem tudo. Essa ética, se calhar, são aplicações práticas de conhecimentos partilhados. Sim. Muitos deles até não é? Na ambição absoluta de querer fazer esse reconhecimento e de identificar essas. Às vezes é muito difícil, não é? Às vezes nós assimilamos determinado tipo de práticas ou de princípios ou de éticos sem muito bem saber até qual é a origem, o que é que lhes deu origem, não é? Porque é que estamos a fazer. Consideramos que há qualquer coisa de certo naquele procedimento, há qualquer coisa de correto, não é? sem perceber exatamente onde é que essa definição, onde é que ela ocorre. Queria que falasses um bocadinho deste teu projeto que tem a ver também com a tua investigação no âmbito da tese, doutoramento, da tua dissertação, da investigação toda que tens estado a desenvolver a partir do arquivo, justamente, e nestas duas dimensões da Revolução dos Cravos e da Revolução de Veludo. Queria que falasses um bocadinho sobre isso, como é que, no fundo, quando é que tu percebeste e como é que percebeste que esse material com o qual tu material visual, não é? Esse arquivo fotográfico com o qual tu foste convivendo, até que ponto é que houve um dado momento em que ele te poderá ter intrigado ao ponto de começares a trabalhar com ele e começares a olhar para ele, desconfiando dele, olhando para ele, pensando a partir dele? Eu acho que o material de que Ana está a falar são fotografias, amadoras, feitas pelo meu pai, que foi um estudante português, bolseiro na ex-Checoslováquia. Ou seja, foi no período pós-revolução ou seja, no período do Bloco Soviético, houve um sistema de bolsas de estudo atribuídas a países, na altura chamados países em desenvolvimento ou países de terceiro mundo. E na altura, em 1978, Portugal e o Chipre, na Europa, eram considerados países em desenvolvimento pelo Bloco Leste. E então houve milhares de estudantes, sobretudo dos novos países independentes, da Guiné-Bissau, de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, mas também de Portugal, que tiveram acesso a bolsas de estudo para estudar na União Soviética ou nos países socialistas, e muitos outros estudantes agora chamado do Sul Global. E o meu pai então passou 9 anos na Checoslováquia, sobretudo em Praga, e como estudante estrangeiro tinha o privilégio da mobilidade, não é? Ele podia vir a Portugal, vinha mais ou menos uma vez por ano, e por uma questão de conjetura também, de ter acesso a uma máquina fotográfica analógica, de haver uma câmara obscura em cada dormitório da Universidade Técnica, começou a fotografar. Teu pai foi estudar que ano? Sempre
traduzido por português, Engenharia Eletrotécnica, é cibernética. E o que me interessa nestas imagens que conheço desde criança, nestas fotografias que sempre identifiquei como fotografias de família, porque sempre foram guardadas em casa, no mesmo armário, na mesma confusão das fotografias de família. Não são fotografias antes do meu pai ter a sua própria família, antes de ter filhos, antes de se casar, mas sempre as li como fotografias de família e sempre, erroneamente, tentei procurar imagens de alguma revolução nestas fotografias, apesar delas serem tiradas depois da Revolução de Abril e antes da Revolução de Veludo, que foi depois de 1989, na Checoslováquia. E o interessante é que eu encontrei estas imagens da Revolução neste período em que ela não aconteceu em nenhum lado. Então o que me interessa trabalhar é a Revolução não do ponto de vista histórico, não do ponto de vista de validar uma revolução ou outra ou de compará-las, mas a Revolução enquanto potencial, enquanto figura do imaginário político e social. E a questão desta figura da revolução nos dois países, tenho família checa também, família portuguesa, em como esta figura existe no contexto democrático, no contexto do discurso político. Existe sempre nos dois países uma referência à revolução que mudou o regime, que provocou uma transição para um regime democrático. Mas a revolução, ela mesma, aquela que aconteceu, ou a revolução entendida enquanto figura utópica de transformação? Eu acho as duas, mas que me interessa muito explorar a revolução enquanto figura do imaginário político, utópico ou não, será também já uma categorização, mas então de perceber esse momento também de projeção, de viver realmente um momento de transformação, essa é a experiência de vida do meu pai, da maneira como ele a retrata, um processo profundo de transformação social e pessoal também, um processo, no caso dele, muito emancipatório, e essa projeção para um espaço que na altura existia também enquanto alternativa de um imaginário político, visto da perspectiva das pessoas em Portugal. E pronto, é isso que me interessa. E não é comprovar a questão de se há uma desilusão ou se há uma ilusão, é mais perceber, se calhar também num contexto agora também de muita desilusão e de muito vaticínio em direção ao futuro, em que há pouca possibilidade de haver esperança, sim, ou pouca possibilidade de ver uma alternativa ou de ver a possibilidade de uma alteração significativa, de tentar voltar a esse momento de haver uma figura no imaginário político que tem essa força de transformação como uma revolução. Então, tentar perceber de que forma é que essa força se articula, por um lado, com o desejo, por outro lado, com a questão da nostalgia, e tentar perceber entre essas duas forças, a nostalgia e o desejo, tentar recuperar qual é o potencial de transformação social e política de uma ideia de revolução ou de uma ideia parecida com a ideia de revolução. E que mecanismo, enfim, se calhar uma pergunta um bocadinho genérica, mas que mecanismos é que tu foste encontrar nessas imagens que te permitiram estabelecer uma espécie de energia ou atmosfera propiciatória dessa ideia da revolução, da mudança e da emancipação? O que é que tu encontraste aí? Eu acho são imagens pessoais, não é? Sim, são imagens pessoais, mas são imagens que, ou seja, há um engajamento político e há um interesse também muito grande dos processos políticos e uma participação neles. Então há uma mistura que eu acho que é muito
muito prolífera, muito produtiva, uma mistura entre o pessoal e os momentos de ação coletiva. E então há momentos, ou seja, esta coleção de fotografias ativada como arquivo encontra-se desorganizada, encontra-se numa caixa de sapatos. Então há uma mistura que eu vejo muito produtiva entre momentos que são pessoais, momentos que são vistos ou identificados como históricos, como coletivos. Às vezes há uma confusão para mim de contextos entre o contexto português e o contexto checo ou depois também eslovaco. E há momentos em que parece haver uma participação coletiva no momento da fotografia. Não é? Esta questão também é uma questão teórica, também agora muito falada por uma teórica pela Ariela Azoulay, que é a questão do contrato civil da fotografia enquanto evento composto pela pessoa que fotografa, pelas pessoas que são fotografadas ou que não são fotografadas e pelo espectador. E um evento que tem o potencial de voltar a ser lido e relido e recontextualizado e tem o potencial de se voltar a negociar o que é que se passa nesta imagem, o que é que se passa nesta fotografia. Então eu quero também, vinda de uma geração posterior, quero também entrar nesta mesa de negociações e de tentar entender aquilo, olhar para aquelas imagens. E há imagens que são muito intrigantes. Há uma imagem que parece uma das imagens icónicas, portanto, do Alfredo Cunha, da Revolução de Abril, com uma data de gente em cima de um tanque. Nesta fotografia são crianças, sobretudo. E isto é uma imagem, uma fotografia tirada numa parada militar em Praga, nos anos 80. Então, uma coisa acontece assim, organizada por um regime autocrático, uma coisa um período de normalização também. A partir de uma lógica de encenação. Mas a imagem que está ali em si é uma imagem é uma imagem disruptiva, de certa maneira. Então são estes momentos em que este arquivo resiste às leituras históricas convencionais, resiste àquilo que depois eu sei, com conhecimento posterior, que está a acontecer na altura. Imagens de pessoas, aquela que mais que mostrei, pessoas em cima de um prédio em construção, a ver uma corrida de bicicleta, e eu pensei, isto tem que ser uma imagem da Revolução. Às vezes há olhares que se cruzam, há olhares de pessoas que interpelam a câmara e que sempre me deram assim algum conforto, e depois só percebo mais tarde em conversas que realmente são amigos ou são outros estudantes internacionais. Também vão perceber que esta experiência deste socialismo real se dá num contexto muito internacional, de estudantes que vinham de todo o mundo, do sul global, e normalmente estudantes, assim, na sua maioria, muito politicizados, ou vinham de países com governos marxistas jovens, ou por organizações políticas de vários países. Então havia uma confluência internacional de uma juventude muito politicizada e que tinha vivenciado ou esperava vivenciar processos de mudança real e emancipatória nos seus próprios países. Acho que isso sempre em algumas dessas fotografias. Sim. E como é que depois, nos teus processos, a partir do momento em que começas a olhar para estas imagens e perceber que te interessa pensar este material, ou pensar a partir deste arquivo, como é que depois tu traduzes isso para o contexto de uma exposição? Que mecanismos são aqueles que tu vais desenvolvendo para trabalhar a partir destas imagens e depois trazer isso digerido, de alguma forma filtrado, até ao contexto de uma exposição? Como é que se materializa? Sim. Eu sei mais ou menos. Sim, mas já quero que fales. Agora vou descrever coisas que ninguém está a ver. Sim, mas que podem pesquisar.
para dizer Ana tem um tem um site, sim, que não funciona muito bem, porque é tudo do it yourself, assim. Mas, então, a minha prática artística é muito centrada no processo. É desde esta formação em pintura que tenho vindo a trabalhar sempre com materiais diferentes. Então, o próprio processo artístico é que vai determinar a escolha dos materiais que vou trabalhar, as decisões formais, uma prática muito interdisciplinar, que, como já viram, pronto, tem uma relação muito forte com o texto, tem uma relação forte com o conhecimento teórico, com o discurso, com a investigação. E pronto, então há essa. Está a tocar para o recreio. Há esse confluir de pensamentos teóricos que não, que não são os meus e da minha recepção e interpretação desses pensamentos teóricos. Então entra, claro, muita questão da teoria do arquivo e no caso concreto desta pesquisa artística, destas fotografias, tenho-me aproximado do material de uma forma lenta, não é? Já trabalho com isto há muito tempo, de uma forma, se calhar, insegura no início, cautelosa, sim, insegura na palavra cautelosa, tentar perceber como trabalhar com estas imagens, tentar pensar a fotografia para além da imagem fotográfica. Então, eu comecei a trabalhar muito com a fotografia enquanto material, com as próprias fotografias, com os versos das fotografias, com a questão do papel fotográfico. E só agora recentemente é que tenho feito um trabalho mais explícito com as imagens que se encontram nestas fotografias. A estratégia que encontrei foi trabalhar entre a fotografia e a escultura, numa linguagem muito ligada ao espaço, numa linguagem da escultura muito, muito instalativa, e procurei construir objetos que sejam objetos híbridos, que tenham esta ideia do arquivo enquanto repositório, enquanto potencial repositório de ideias, de sonhos, de desejos que podem ser ativados, mas também arquivo enquanto processo de estruturação de poder, de mecanismo que assegura aquilo que pode ser dito e a forma como as coisas podem ser pensadas. Então construí uns... Ou seja, a construção de discurso e de narrativa. Exato. Ligada às questões também do poder, não é? De quem constrói as narrativas, quem constrói o discurso e que discurso e que narrativas são escolhidas, não é? Claro. Com esta questão mais opressiva do arquivo, questão potencial e questão opressiva. Então criei uma série de esculturas que existem entre o MUPI, não sei se estão a ver, o MUPI é o mobiliário urbano que pode ser usado tanto para restaurantes, para pôr em mente do restaurante na rua, como também é usado, leio muitos MUPIs também com propaganda política do Partido Comunista Português, também são usados como suportes sim, de cartazes políticos e são usados na rua, às vezes presos a candeeiros, às vezes são duas partes que se prendem uma à outra. Então este MUPI é uma espécie de mobiliário urbano ligado a esse discurso político na rua e ao mesmo tempo tem componentes de um dossiê de argolas. Este é um híbrido entre um mobiliário urbano político e um arquivo que pretende conservar, mas pretende também perfurar e estagnar e canonizar o discurso. Então são assim umas esculturas híbridas de alumínio, também é um material que reflete muito e que absorve muito os riscos, mas a luz também, as imagens, e com ele trabalho com certos fragmentos de fotografias, ampliações, e procuro aquelas imagens ou fragmentos de imagens em que o arquivo resiste
em que resiste à leitura clara e em que... Mais ambíguas, mas em que realmente o observador é convidado a procurar algo de revolução ou algo de potencial político nessas imagens. Tu trabalhaste também a partir de, para além das imagens que estão presentes, das fotografias que estão presentes no arquivo, também trabalhaste a partir de alguma produção gráfica que é tida como elementos gráficos aliados a uma linguagem política ou partidária. E encontraste também uma série de semelhanças ou de elementos que se repetiam em contextos diferentes nesse âmbito da prática política ou da prática partidária, que tem, falo dos pins de lapela, dos autocolantes que foram disseminados por uma série de contextos geográficos distintos, mas que têm determinados elementos em comum. Eu acho que gostava que falasses também um bocadinho sobre isso, essa presença de alguns elementos que se vão repetindo no discurso político, na linguagem política, enquanto quase símbolos de uma determinada mensagem, de uma determinada posição. Sim, isso interessa muito a questão, isso chamada uma questão de reciclagem, que não é tanto, mas tentar perceber o que cada processo coletivo de transformação, de revolução, neste caso, terá a partir de ser um processo próprio, não é? Ligado a uma realidade, a um contexto específico, a uma sociedade específica, apesar de não serem processos unitários ou homogéneos. Mas o que me interessou foi desde perceber questões também muito icónicas, por exemplo, da Revolução de Abril, que é aquela com cuja memória eu cresci mais proximamente, é a principal referência. Perceber coisas como o povo unido nunca mais será vencido, vem da Unidade Popular no Chile de 1973, perceber que há uma genealogia, há uma adaptação que procura honrar outros processos históricos e procura também, de certa maneira, esta questão da simbologia procura também legitimar-se através da força de outros processos políticos e de outras situações que já estão mais consolidadas, que já são mais conhecidas. Então há uma coisa quase... mesmo para os gestos, não é? Sim. Alguns deles também repetiram. Exatamente. Além das frases e das palavras de ordem, há determinados gestos que se vão repetindo, os punhos fechados. Sim, interessou-me isso também, primeiro perceber, ok, de que forma certos símbolos políticos funcionam quase como um amuleto, não é? Tem uma carga... São um alfabeto, quase. Sim, é? que tem esse potencial de chamar a si outros processos que aconteceram noutros países, noutros contextos históricos e de chamar a si toda essa força. E depois, numa pesquisa mais avançada, comecei a perceber de que forma alguns destes símbolos políticos também se repetem, por exemplo, entre a Revolução dos Cravos e a Revolução de Veludo, que sempre entendi como processos políticos quase paradoxais, de certa forma, não é? A Revolução de Veludo, em 89, é uma revolução que traz em si o fim de regimes socialistas, comunistas, e a Revolução de Abril tem uma genealogia heterogénea, mas também muito de esquerda. Então perceber como certos símbolos, como o sinal V de Vitória, que já vem também de outras genealogias, aparece e reaparece, até para movimentos políticos que não... que a partir se excluem, de forma ideológica. Ou estão em espectros bastante distantes. Ou a questão dos cravos e das rosas, das flores. Então fiz um levantamento desses vários símbolos que aparecem e reaparecem nas fotografias do meu pai, mas também nos arquivos históricos. Fiz uma colaboração maior com a Galeria Municipal de Praga e com o Museu, com o MNAC, no Chiado, aqui, numa exposição nos dois países, através do qual tive acesso também a muito material histórico. E também interessa-me perceber essa questão do arquivo de
família, do arquivo vernacular, de certa maneira, e dessa tensão entre esse arquivo e o arquivo institucional. Sim. Público. Sim. Não é? Também ele, lá está, e tudo aquilo que está fora do arquivo, não é? Tudo aquilo que foi excluído do arquivo e dessa narrativa. Tu desenvolveste também um outro projeto no qual eu também tive a oportunidade de colaborar contigo para enfim, a apresentação em Coimbra de uma exposição individual tua a partir de uma investigação, de uma residência que tu fizeste também na República Checa, certo? E que desenvolveste um trabalho especificamente que também parte de um arquivo alargado, material, mas que parte também de um lugar muito específico e de tudo aquilo que ele implicou, a sua história, a história dos seus fundadores, enfim. Houve uma investigação enorme que fizeste a partir dessa residência, a partir dessa experiência, e depois desenvolveste um trabalho que, entre outros lugares, foi apresentado no Cabo em Coimbra, foi apresentado em Elvas, foi apresentado na República Checa também, e enfim, numa série de outros lugares já, não é? Queres falar um bocadinho sobre esse projeto que tem a ver com aquela fábrica, muito especificamente? Posso. Então, este foi um convite feito por uma instituição, pela Casa das Artes em Ústí nad Labem, na República Checa. E foi um convite feito, já curadora conhecendo a minha prática artística, que trabalho com arquivos e com colaborações interdisciplinares. O convite foi feito para fazer um trabalho que tratasse da situação atual da cidade, que se encontra num processo de transformação de uma realidade muito industrial para um presente pós-industrial. E tive a oportunidade de estar em Ústí nad Labem e de perceber que gostaria muito de trabalhar sobre a fábrica de sabonetes e gorduras vegetais, que se encontrava a funcionar na cidade, que na altura estava parada, e interessava muito trabalhar. No início não sabia bem sobre o quê, fiz uma data de entrevistas a pessoas que trabalharam para a fábrica. Começou-me a interessar a presença da fábrica fora do contexto laboral. Já explico melhor o que quero dizer com isso. E entretanto a fábrica foi demolida durante esse processo de pesquisa, no verão de 2021. E isto é um toque para parar. E então o que me interessou em relação a essa fábrica e a questão do arquivo é a sua relação com diversas narrativas. Não é? Há um interesse muito grande e, se calhar, por vezes, algum retorno a narrativas pertencentes à Primeira República, na Checoslováquia, antes do período comunista, antes de 48, que são narrativas ligadas à questão nacional, Checoslováquia, à criação do país, mas também são narrativas que rodam à volta de grandes industrialistas do final do século XIX. Numa perspectiva modernista? Sim, uma perspectiva muito modernista, numa perspectiva de fundação da cidade, fundação do país. Esses industrialistas são o Bakia, o Bata dos sapatos, a fábrica de sapatos em Zelin, o Skoda com os carros, e este Schicht com a fábrica de sabonetes e gorduras vegetais, que foi fundada no final do século XIX. E à volta desta fábrica, criada ainda no período de Habsburgo, do Império Austro-Húngaro, constrói-se a cidade à volta da fábrica. A fábrica, o grande industrialista, é uma figura patriarcal e sobre a sua tutela são construídas as casas para os trabalhadores, os bancos públicos, creches para os filhos dos trabalhadores. O caso do Bakia, da outra fábrica, foi chamar o Le Corbusier também para ser o jurado de um concurso de arquitetura para entender como é que esta cidade vai crescer à volta da fábrica. Há uma questão ligada ao urbanismo, há uma questão ligada à biopolítica. No caso do Schicht, da fábrica de sabonetes, portanto, proibiu os trabalhadores de fumar, porque não é saudável.
calhar mais nocivos que o tabaco. Mas pronto, há esta narrativa fundacional, há esta ligação à fábrica, esta ligação extra-laboral que tem a ver com a fundação da cidade, com a vida da cidade, com o desenvolver da cidade. Sim, com os tempos livres. Em 1930 é editado um livro de receitas assinado pelo próprio industrialista, pelo Jonathan Schicht, dedicado às esposas dos trabalhadores, de como cozinhar comida saudável, ou seja, comida caloricamente permite-se trabalhar e aguentar. Porque é no período entre guerras, claro. assim, um product placement dos produtos da fábrica. E a fábrica atravessa vários períodos históricos. Mas há uma lógica também de propaganda em torno dessa figura de poder, não é? Ou seja, no fundo, há uma espécie de relação de dependência que o próprio desenho do modelo económico da fábrica e da cidade estabelece. Qualquer funcionário, qualquer cidadão daquela cidade estaria numa relação de dependência com a entidade empregadora. Sim, porque a fábrica tem o nome do empregador, não é? O X é o apelido da família. Então a pessoa trabalha para o sujeito X, não é? Tem esse cunho da família, do patriarca, do nome pessoal. Depois vem a questão da Segunda Guerra Mundial, da anexação pela Alemanha nazi, vem a questão da coletivização em 48, em que a fábrica já se chama Setuza Severodcheskaya Zavody, que é a planta industrial da Boémia do Norte para a produção de gordura. Esta é uma tradução agora péssima. Fábrica de gorduras e óleos vegetais da Boémia do Norte. Um nome já muito técnico, não é? Sim, e dissociado de qualquer figura. Sim, ou nessa tentativa, não é? Porque depois na memória... Mas foi nacionalizada, isso? Foi. Depois na memória coletiva muita gente continuava a dizer que ia trabalhar para o X. E pronto, e nesse período interessa-me também a produção de cultura e de desporto sob a alçada da fábrica, porque então com essa transformação nesse contexto ideológico, o trabalho na fábrica continua a ter uma relevância central na sociedade, do ponto de vista prático e ideológico também. E pronto, isto foi estou a começar tudo assim pela explicação. Como temos o trabalho à frente, é um trabalho em que todas estas coisas que estou a dizer, todas estas questões da produção cultural, das receitas, todas estas histórias e historiezinhas que estou a contar, encontram-se fragmentadas e reproduzidas numa série de 100 sabonetes artesanais, em que se encontram imagens de arquivo, fragmentos de fotografias, de materiais da época que fui conseguindo adquirir ou através da internet ou através de pessoas e dos seus familiares na cidade, e o próprio entulho da fábrica que foi então demolida durante este processo de pesquisa. O resto da fábrica também se encontra dentro da peça, dentro destes sabonetes. Que é importante dizer que é outra vez um trabalho de colaboração, é um trabalho de colaboração com o Museu da Cidade, é um trabalho de colaboração com historiadores e arquivistas em Ustina de Lavamo. É um trabalho de colaboração com a curadora, com a mãe da curadora que mete nos sabonetes produzidos na fábrica, então há sempre esta colaboração também interdisciplinar entre várias pessoas. Sim, há uma série de conhecimento que conflui para a produção da tua peça, mas que vem de origens muito distintas que tu foste recolhendo e que foste com as pessoas com que foste encontrando. Muito bem. Estamos quase a terminar, mas eu gostava de perguntar agora. Sei que estás a preparar uma exposição para Bratislava, não é? Que vai acontecer em outubro. Setembro. E nessa exposição vais mostrar uma parte do teu projeto relacionado com o arquivo que falámos há bocadinho, não é? E em que contexto é que surgem estas possibilidades de trabalhar na Europa Central, nestes contextos se calhar também menos, para além de obviamente Viena e a Alemanha e os lugares por onde tens passado, estes lugares que fazem menos parte daquilo que
Festival de Arte Contemporânea, quando se pensa na Europa Central? Sim. Então, neste caso, são situações assim, às vezes muito anedóticas, no sentido são questões, este convite... Às vezes prosaicas e acasos. Sim, por exemplo, este convite surge de um programa que houve em Viena, foi em 2012, que se chamava Curators Network. E havia um open call, eu na altura tinha acabado de estudar lá e candidatei-me, e então o programa vinham uns 10 curadores de vários sítios diferentes, mas na Europa todos, e tinha um programa de visitas e os artistas locais podiam se candidatar para irem mostrar o portfólio. Então isto aconteceu em 2012. Em 2023, 11 anos depois, uma das curadoras que estava lá convida-me para uma exposição em Viena, no Belvedere, que foi interessante. Aconteceu 11 anos depois, mas aconteceu. Claro. E uma pessoa nunca sabe quando é que as pessoas têm exatamente aquele contexto, claro, para mostrar um projeto que eventualmente possa fazer projeto, sentido exato. num determinado contexto. Então convidou-me. E depois, no contexto dessa exposição, havia uma visita a Bratislava e em que no trânsito estava outra curadora que participou também nesse programa, ou seja, também 11 anos depois, e que se lembrava do trabalho e na altura ficámos, não queres fazer aqui alguma coisa. Então às vezes pronto, são assim acasos, uma pessoa tem encontros, não é? Destes encontros profissionais que nunca sabe. Alimentando essa rede de contactos que vais fazendo e essa tua... Porque tu tens uma vida ocupada, não é? Para além da tua atividade também académica, etc., desdobrada em múltiplas investigação, publicar, continuar a docência, dar aulas, acompanhar a investigação de outros de alunos, etc, etc. Para além disso, para além da tua atividade artística, que está paralelamente a acontecer sempre, para além dos momentos expositivos, não é? que são exigentes e que também requerem sempre um envolvimento grande, para além da vida familiar, não é? Nessa vida ocupada, como é que tu vais estabelecendo esse alimento dessa tua rede de... Sim, olha, vou muito mal pela questão Já percebemos que o site da vida familiar, não é? É a questão, por exemplo, de ir a inaugurações, que é importante e foi assim também, por exemplo, cá em Lisboa foi muito importante também ter professores a explicarem também esta questão, que acho que uma vez também falei contigo, da questão de às vezes nós artistas sermos um público uns dos outros. Também é importante ir às coisas, de ver o que é que as outras pessoas estão a fazer, de mostrar interesse, de estar lá, de ser artista e ser público ao mesmo tempo. Essa parte fica muito complicada com crianças em casas e com os horários muito tardios. Sim, mas em Viena ainda assim as inaugurações não acontecem tão tarde como é como em às Lisboa. 6, sim, mas pronto, também tudo acontece mais cedo, não é? Do ponto de vista. Mas eu acho que pronto, isto assim, como estamos assim também com artistas mais jovens e também assim, se calhar, noutros pontos do vosso percurso, eu comecei por me candidatar a tudo e mais alguma coisa, não é? Tudo que fossem open calls, ou seja, também é exaustivo, não é? Tudo é trabalho, uma candidatura é muito trabalho. E havia alturas que estava chateadíssima porque havia pessoas que eram convidadas e eu tinha eu tenho sempre a impingir as minhas coisas, mas pronto, mas lá as coisas resultavam e realmente há um ponto de viragem, há um ponto se calhar em que começam a surgir mais convites do que candidaturas, mas é através destas relações que se calhar são duradouras, se calhar há a questão, não é? Por exemplo, nós trabalhámos juntas em 2011 pela primeira vez, uma vez relação, foi há 14 anos atrás. Sim, depois voltámos a trabalhar já em 2020 no CAV 22. Sim, depois também, 11 anos depois. E depois estou a chatear por uma outra exposição. Mas há essa questão da continuidade desta questão das colaborações, não é? Seja com outros artistas, com curadores, com instituições que se vão consolidando e há se calhar um desejo da parte de muitos
intervenientes, de voltar a trabalhar com as mesmas pessoas, de acompanhar percursos artísticos, de fazer um slow curating também, não é? Como se diz. Sim, e cada boa colaboração, cada boa experiência abre as portas para a possibilidade de outra colaboração. E no trânsito, em Bratislava, é interessante porque pediram-me para colaborar, pediram-me explicitamente para integrar também o trabalho de artistas de uma geração mais jovem em Bratislava, que neste momento na Eslováquia há um processo de mudança política em que a tendência é fechar espaços culturais para posições mais críticas, não é? E então, pronto, como vindo de fora, há essa questão que foi pedida explicitamente pela instituição de partilhar o espaço enquanto plataforma das poucas, que é uma plataforma privada das poucas que ainda existe para mostrar posições locais. Então estou a trabalhar neste momento com 9 artistas baseados em Bratislava, também ligados à licenciatura e ao mestrado em fotografia, que também vão contribuir com as suas próprias posições artísticas, no regime também de tutorias para esta questão do arquivo que resiste, também ser uma exposição também com essa componente de colaboração. Boa, muito bem. Sim, excelente. Não sei se alguém tem aqui alguma pergunta que queira colocar. Estou satisfeito. Estão todos satisfeitos. Sim. Em português. Obrigada, Ana. Foi ótimo. Voltaremos no próximo mês, aqui para os nossos ouvintes, espectadores do Instagram, voltaremos no próximo mês, provavelmente com mais um convidado. Aliás, ainda este mês provavelmente teremos um outro convidado. Obrigada, Ana, foi ótimo, foi um gosto. Agradeço a tua generosidade e esta resistência de estar aqui até esta hora. Sim, claro. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada.